Oi, turma. A nossa aula de hoje ela trata sobre as condições das reações, né, as condições para que as reações aconteçam. Nós trabalhamos velocidade das reações na aula passada, hoje é uma aula que complementa essa velocidade e nós vamos passar a ver agora, tá? Vou utilizar o nosso material para acompanhamento, fica muito mais fácil de vocês acompanharem, tá? Então, nós temos aqui, ó, as condições para que ocorra as reações, né? As condições para a ocorrência das reações. Então, a gente sabe que as reações elas acontecem, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Isso acontece diariamente, a todo momento também, tá? Então, existem fatores que a gente pode aumentar ou diminuir essa velocidade de reação, certo? Como, por exemplo, se eu quero retardar, né, uma reação, para que a reação ocorra mais lentamente, um exemplo disso, eu posso utilizar a geladeira com resfriamento, faz com que as reações elas aconteçam mais lentamente, né? Outra coisa, eu posso aumentar essa velocidade de reação quando eu coloco, por exemplo, algo numa panela de pressão, onde eu vou estar aumentando a velocidade de reação através da pressão, tá? Então, essas são algumas características que a gente observa quando ocorrem as reações, tá? Então, as reações químicas, elas ocorrem com velocidades que podem ser alteradas. Lógico, como eu falei para vocês, no meio industrial, a gente pede que essas reações, a gente necessita que essas reações sejam mais rápidas, tá? Então, quais são as condições, né, para que essas reações aconteçam? Então, existem 3 condições básicas para que uma reação ela ocorra, né? Primeiro é a natureza dos reagentes. Uma reação ela ocorre quando esses reagentes eles têm afinidades, tá? Então, eu não posso reagir 2 substâncias que não têm afinidade entre si, tá? A primeira coisa é a afinidade entre os reagentes. A segunda coisa é que eles entrem em contato. Eu não tenho como fazer uma reação com reagentes separados. É necessário que eles entrem em contato, tá bom? E a terceira condição é que haja um choque ou colisão entre esses reagentes, né? Entre as partículas dos reagentes, para que ela ocorra, tá? Então, é necessário que tenha afinidade, que eles entrem em contato e que essas moléculas se choquem, tá bom? Então, a teoria das colisões, ela nos diz que é o seguinte: para que o reagente, quando entra em contato com outro, é necessário que ele tenha as condições para que esse contato ele seja efetivo, na verdade, tá? Então, esse choque ele tem que ser frontal, né? Porém com as partículas de forma bem orientada, tá? Então nós vamos ter aí esse primeiro momento, ó, você observa que quando eles entrarem em contato, é como se fosse um choque mesmo, tá? E aí quando eles entram em contato, você vê que ele vai partir direto, né? Então eu tenho uma que nós chamamos de orientação desfavorável, porque ela não vai entrar em contato completamente os 2 reagentes. Nessa segunda, você observa a mesma coisa. Veja, ela entra em contato com uma das partículas, porém a outra não, né? Então, também é uma orientação desfavorável, né? Então, a reação ela não acontece. Mas aqui nessa terceiro ponto, você observa o quê? Ó? Que os reagentes, eles vão se tocar de maneira favorável. Então, quando eles se encontram, ó, há uma colisão, e aí você observa que, após a colisão, houve o rompimento das partículas, né? E aí eu gerei as novas partículas no novo produto. Então, os reagentes vão colidir favoravelmente, né? Com uma orientação favorável, e aí ocorre a reação, tá? Quando o choque ocorre em uma orientação favorável, né? Nós dizemos que houve a reação, e aí eles formam o que nós chamamos de complexo ativado, tá?
você vai olhar aqui, ó, mas aqui vai ficar bem mais fácil da gente entender. Então, quando eu tenho a colisão efetiva ou favorável, é aquela que resulta em uma reação, né? Isso ocorre em posição geométrica favorável, formação do complexo ativado e com energia igual ou superior à energia de ativação. Então, veja aqui o que, é que acontece, ó, com o gás nitrogênio e oxigênio, né? Você observa aqui o oxigênio, ó, entrando em contato com o gás nitrogênio. Quando eles entram e a colisão é efetiva ou favorável, eles vão formar esse complexo aqui, ó, que nós chamamos, né, geometricamente, ele é bem organizado, e aí o que nós chamamos de complexo ativado. É quando as partículas dos reagentes entraram em contato, se aglomeraram, e aí eu tenho diminuição das forças, né, que reagem entre elas, e aí eu vou provocar a colisão e vou provocar a formação da nova substância, tá? Então, veja, ó, tem duas moléculas, tem dois átomos de oxigênio com dois de nitrogênio, eles se ligam, aí através da energia de ativação, né? O que é energia de ativação? É a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado. Então, a menor energia que eu forneço a esse reagente e eu vou formar esse complexo ativado, eu chamo de energia de ativação, tá? E aí a reação acontece. O que é complexo ativado? É o momento de máxima energia, o estado intermediário, né, onde eles vão estar o complexo formado, né, entre reagentes e já o produto. E aí eu começo a quebrar isso daí e formar novas ligações, tá? Aí, ó, graficamente, o que acontece? Eu tenho os reagentes, né? E aí esses reagentes, eu forneço a energia de ativação, que é esse deslocamento aqui, ó, esse aumento da energia, eu forneço essa energia até formar o pico máximo, aonde eu tenho o que nós chamamos de complexo ativado. Depois desse pico máximo aqui, ele começa a quebrar e a formar os novos substâncias que são os produtos, tá? Então, a energia de ativação é a energia mínima fornecida para formar o complexo ativado. O complexo ativado é o pico máximo no gráfico, aonde ela formou esse complexo e ela vai quebrar e formar os novos produtos, tá? Esse fato, ele ocorre tanto para reações exo quanto para endo, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma energia de os reagentes, né? Aí eu tenho esse caminho aqui, ó, formando que nós chamamos a energia necessária para formar o complexo ativado e depois ele começa a descrescer até formação do meu produto. Então eu tenho a entalpia dos reagentes e a entalpia do produto, tá? Essa diferença aqui, ó, do ponto da energia necessária até a formação do complexo, essa diferença nós chamamos de energia de ativação, tá? Agora, a diferença entre a entalpia do reagente e a do produto, nós chamamos de variação de entalpia, certo? Como nós já vimos. Se essa variação é menor que zero, nós temos as reações ESA, tá? Veja agora nesse caso aqui, ó. Eu tenho os reagentes, aí eu vou ter a energia de ativação. Lembra que a energia de ativação é o ponto da onde inicia a energia fornecida até a formação do complexo, tá? Aí essa é a energia de ativação. E aí eu tenho a formação do produto. Só que agora os meus produtos, quando eles formados, eles tiveram uma entalpia maior do que a do reagente. Então essa variação da entalpia do produto menos a entalpia do reagente, nós chamamos de variação de entalpia, tá? Como o produto agora a entalpia é maior do que a do reagente, nós vamos ter uma reação endotérmica, ΔH maior que zero, tá bom? Quando eu vejo isso daqui, ó, eu já consigo fazer aqui a análise do gráfico, né? Eu tenho aqui, eu já falei, né? Os reagentes, aí eles formam, aí aqui ó, a entalpia do reagente, eles formam o complexo ativado, tá? Então, nesse momento aqui, nesse pico máximo até a entalpia dos reagentes, eu tenho a energia de ativação, tá bom? Aqui, ó, esse pico máximo é a energia do complexo ativado, né? Aí eu formei os meus produtos e a essa variação de entalpia do reagente, entalpia do produto, eu tenho o meu ΔH, tá bom? Então, essa no caso,
ó, o produto ele é menor do que o reagente, então vai ser exotérmica, tá bom? A mesma coisa para esse gráfico, só que agora você observa que o produto vai ter uma entalpia maior do que a do reagente. Veja, a energia de ativação, ela começa do ponto da entalpia dos reagentes até a energia do complexo ativado. Tá? Essa é a diferença. E a variação do ΔH é só as entalpias do produto menos a entalpia do reagente. Nesse caso aqui, como a entalpia do produto é maior, eu vou ter uma variação de ΔH maior do que zero. Tá? Então, existe uma relação direta entre a energia de ativação e a velocidade da reação, certo? Aí a gente pode considerar a energia de ativação como um obstáculo que precisa ser ultrapassado para a reação ocorrer. Quanto maior a energia de ativação de uma reação, maior será o obstáculo a ser vencido e menor será a sua velocidade, né? A gente pode observar isso daqui, tá? Aqui a gente costuma muito colocar um exemplo como se fosse uma montanha, né? Então, imagina que aqui o reagente seria a base da montanha, né? Nós temos a montanha a ser vencida, tá? Então, nós vamos ver aí a velocidade da reação, certo? Está relacionado diretamente com essa maior energia de ativação, tá bom, gente? Aí, a gente tem aí para saber mais, certo? Eu sempre peço para que vocês façam a leitura. A de hoje ela trata sobre saberes populares, fazendo saberes escolares, né? As reações envolvendo a produção do pão, tá? E aí é bem interessante para que vocês deem uma lida, tá bom? Nós vamos fazer os nossos exercícios praticando nas próximas aulas, quando nós vamos ter só resolução de exercício, tá certo? Por hoje é só, fiquem com Deus. Eu acho que eu vou já, na aula de hoje também, já colocar uma parte da resolução de exercício e vocês teriam 2 vídeos para baixar, tá bom? Um abração.